Sauda os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o diácono Miqueias, obreiro da casa do Senhor, né? E estou aqui para gravar mais uma lição muito importante para a minha vida, para a sua vida. Creio que vai agregar a muito, né, na nossa vida espiritual. O assunto que eu vou falar, para que muitos tenham uma compreensão, é um assunto polêmico que eu vejo aí que, tanto no meio evangélico quanto no meio circular, né? No meio do mundão aí, no meio do mundão tá meio complicado, mas no meio evangélico ainda nós seguimos alguns princípios que é bíblico. E esses princípios não podem ser mudados. Muitos querem mudar esses princípios. Quem me acompanha, né, no canal Miqueias Santos Oficial, vai ver que eu gravei sobre 5 pilares de um casamento. Estava eu e minha esposa nessa oportunidade e nós falamos sobre 5 pilares de um casamento bem edificado. Claro que ali foi resumidamente, porque não dava para colocar todo o assunto que eu até optei a fazer essa gravação, porque o assunto é dinâmico, o assunto é longo e não dá para resumir em uma hora, né? Então aqui eu tô aqui simplificando também, mas trazendo um conteúdo mais valoroso da forma que eu trouxe o primeiro, né? Porque se eu gravasse um vídeo de 2 horas, quase ninguém assiste. Então eu tento resumir ali em 50 minutos, em uma hora, para que o vídeo tenha conteúdo, tenha explicação, tenha praticidade, a sua pedagogia diária. E hoje eu vim gravar sobre 5 erros que acontecem num casamento, sobre 5 erros que têm colocado a perder famílias, casas, pessoas, por não ter discernimento do que relativamente a Bíblia nos explica. Porque o casamento, ele é bíblico. Quem assistiu o vídeo passado sobre os 5 pilares, eu falei sobre o patrimônio. Esse casamento, que é o patrimônio, é um casamento bíblico. A Bíblia, ela dá ênfase ao casamento desde a fundação do mundo. Para que nós tenhamos uma compreensão óbvia do que eu vou falar hoje, eu vou abrir aqui de novo Gênesis, porque Gênesis é o título, né? É a cereja do bolo, é aonde começa tudo. É o livro de Gênesis. Então, para que você, homem de Deus, mulher de Deus, tenha uma compreensão maior, eu vou abrir aqui Gênesis, que aqui está a cereja do bolo, né? Para que nós possamos ter uma dinâmica pedagógica mais profunda, o casamento ele é instituído por Deus. O doutor Russell Shedd, ele fala que o casamento foi gerado no coração de Deus. Então, o casamento sendo gerado no coração de Deus, Deus constituiu tanto homem como mulher para fazer-se uma aliança de uma comunhão não promíscua, mas de uma comunhão irredutível, de uma comunhão familiar, de uma comunhão entre pai e mãe, entre esposo e esposa. E nessa comunhão existe vários fatores contribuintes que o próprio Deus o integrou e o entregou diretamente. Então, nesse casamento bíblico, que é o tema que eu vou abordar aqui hoje, que é sobre 5 erros que têm acontecido em casamentos que eu, como um aconselhador, eu tenho ouvido muito às vezes, e isso me indigna, porque muitos hoje abriu mão de um primeiro casamento de 30, 40 anos para ter uma nova esposa, né? Eu não falo nada se for no caso no caso da pessoa vier a falecer, né? Porque vamos chegar lá nesse ponto, que é o último ponto que eu coloquei aqui, que eu vou abordar
5 pontos importantes, assim eu quero, né, abordar 5 pontos importantes. Que o primeiro ponto é a atitude. A atitude, o primeiro ponto de um casamento bíblico é a atitude. A atitude, ela deriva-se de uma submissão. O segundo ponto é o perdão. O segundo ponto é o perdão. O ponto mais importante, o segundo ponto eu acho o mais fundamental de um casamento, que é o perdão. O terceiro ponto é o elogio. Por que eu coloquei 5 erros? 5 erros que acontecem no casamento. 5 erros. Então o primeiro ponto é a atitude. E eu vou explicar por que da atitude. O segundo ponto é o perdão. Eu vou explicar por que do perdão. O terceiro ponto é elogio. Vou explicar por que do elogio. O quarto ponto seria, no caso, o casamento e a retirada de um lar. O casamento e a retirada de um lar, que é o quarto ponto. E o quinto ponto, que é a fidelidade. Abrimos aqui na Bíblia, como de costume, eu vou ler aqui o capítulo 2, verso 28. Capítulo 2, verso 28. Verso 28, não, verso 18 até o verso 25. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver que nome lhe daria, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão deu o nome a todo o gado, às aves dos céus e a toda besta do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou-a carne em seu lugar. E desta costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e homem e sua mulher, e não se envergonhava. Quando fala não se envergonhava, fala de intimidade, entrega. Porque nós olhamos aqui que o ponto crucial, que é 5 erros que acontecem no casamento, são erros fatais que eu vejo e eu sou contra isso, né? Contra o quê? O segundo, terceiro casamento, que tem acontecido no nosso meio com muita frequência, né? Eu sou contra isso. Biblicamente, a palavra fala que Deus odeia o divórcio. Está escrito em Malaquias. Deus odeia o divórcio. Então, eu sabendo disso, eu quis aqui acrescentar, em cima de alguns critérios que a Bíblia nos dá, que o casamento ele é um só. O casamento, para começo, o casamento ele tem que ser monogâmico. O que é um casamento monogâmico? Às vezes nós fugimos dos pontos mais essenciais de um casamento. Um casamento monogâmico é um casamento de um homem para com a mulher. Porque assim o próprio texto de Gênesis fala que Deus criou o homem e a mulher.
Então, o casamento monogâmico é uma mulher e um homem. E não só isso que tem desvinculado essa união, né? Porque o casamento de macho e fêmea é heterossexualidade, ou seja, na heterossexualidade, ou seja, de um homem para uma mulher. Perdão, a palavra que eu falei muito rápido. Ou seja, é uma só carne. É como eu falei, quando essa aliança é formada, ela é formada em um homem e uma mulher, mostrando a união do casamento entre um homem e uma mulher. O que tem desvinculado isso é que hoje em dia tem existido várias formas de casamento que não é bíblico, não é segundo os parâmetros das escrituras. Porque tem surgido casamentos poligâmicos, né? Que é de um homem para com duas mulheres. Hoje em dia você vê que as traições acontecem com frequência. Claro que isso já é aí no mundão afora. Você vê que tem homem que tem duas, três mulheres, por mais que a sua esposa não saiba. Mas o casamento de Deus há uma fidelidade, há uma união de conjectura, ou seja, de um para com o outro. O casamento, ele é um só, ele é indissolúvel. Quando o casamento, ele deixa de ter essa indissolubilidade, ele acaba sendo um casamento dividido. Ele acaba sendo um casamento dividido. Não é um casamento, mas é um casamento dividido. Porque por mais que na certidão está lá que há essa união entre bens, tanto bens da carne para com o seu cônjuge, ou em bens materiais, mas esse casamento ele se torna dividido, porque esse casamento está já em divisão. Você entendeu? Então, nesse caso, eu acho importante a gente frisar aqui que o significado de ser uma só carne, ele é tão importante que eu vou ler aqui um texto que eu achei interessante, esse texto, e eu queria mostrar um significado importante na criação, quando Deus cria o homem e a mulher. Entenda bem, não importa há quanto tempo você está casado, talvez seja recém-casada, talvez já tenha completado bordas de prata, mas você e seu marido são uma só carne. Então surge a pergunta, por que às vezes parecemos dois estranhos? Não conseguimos concordar em nada. Para ser é preciso deixar a casa dos pais, a dependência emocional, financeira ou em qualquer outro nível. Foi o que Rebeca fez quando lhe perguntaram se desejava partir com seu servo de Abraão. E ela respondeu prontamente: sim, quero. No tempo em que não havia celulares, e-mail, nem qualquer outra maravilha tecnológica, foi uma decisão corajosa e firme de Rebeca. Deixou sua família para estar com seu marido. Para ser é preciso unir-se. Então veja que o casamento, quando fala de casamento, fala de união, fala de uma só pessoa vinculada uma à outra. Meticulosamente, essa união, ela é para sempre, porque essa união não pode ser quebrada. E quando essa união é quebrada, se torna uma união devastadora, principalmente para os princípios das Escrituras. Ou seja, eu sou a favor do casamento que não haja separação, até que a Bíblia fala, ou seja, a Bíblia ela dá uma declaração muito profunda e muito lógica, a não ser que tenha o falecido ou falecida, ou por fim, por adultério. Mas se porventura vier o adultério e ainda tiver o perdão, o casamento se torna ele se torna dissolúvel. Por mais que houve a falha do cônjuge, mas se houver o arrependimento da pessoa, o casamento ele se torna da mesma forma. Então,
nesses princípios bíblicos, eu vejo que a Bíblia ela não dá a autoridade, como muitos entendem hoje, porque eu vejo que também as pessoas falam, mas e se o casamento é onde está ali o marido batendo na mulher, o marido ao ponto de dar um tiro na mulher e matar ela? Então, aí varia, é de casos para casos. Tem casos e tem outros casos. Agora, tem casos que não necessita, porque teve um pastor, que eu não me recordo o nome dele, ele fala assim, que antes de chegar ao fim de um divórcio, é melhor que haja uma restauração. É melhor que volte ao princípio do primeiro amor. É melhor que volte ao princípio da reconstrução, para que esse casamento não seja quebrado, aquela aliança que foi feita diante de Deus. Eu falo isso porque eu gravei na aula, no ensino passado, sobre os 5 pilares de um casamento, junto com minha esposa. E ali minha esposa me deu detalhes que automaticamente mulheres estão passando pelo mesmo propósito, ou também aprendendo a diluir, a entender o que é um casamento, o princípio de um casamento, o que é um casamento, como que é essa afinidade, como que eu vou respeitar o meu esposo, como que eu vou ajudar ele nas características dele do dia a dia, como que eu vou lidar com ele como mulher, respeitando, amando, cuidando. Então é os detalhes que faz o casamento ter crescimento, é os detalhes que faz o casamento ter essa união de um crescimento espiritual que gera frutos para quem está de fora, esses frutos transpareçam. Eu não preciso colocar uma foto no status de um Facebook ou no status de um WhatsApp e dizer que eu amo a minha esposa, que eu falo que eu amo ela, mas se eu não demonstro isso ela nas minhas práticas, nas minhas atitudes. Então o casamento, ele é uma união de carne, de seres humanos falhos que procuram a perfeição. E para que essa perfeição seja alcançada, eu preciso ver também as minhas qualidades e também preciso reconhecer as minhas limitações. O casamento ele não pode deixar entrar o egocentrismo. Quando o casamento ele gera o egocentrismo, o casamento se torna um casamento rachado, sem base estrutural. O que é as atitudes? O primeiro ponto de um casamento é as atitudes. Por isso que muitos homens de Deus, obreiros ou não seja, por mais que não sejam obreiros, casam e o casamento se torna uma obra em diferentes áreas, mas não se torna um casamento de união, de esposo para com esposa, porque o marido muitas vezes ele deixa a desejar, ele não tem atitude, ele não assume esse papel que Adão aqui assumiu, de reconhecer, de respeitar, de amar a sua esposa. Então, o casamento, quando ele não tem a atitude do homem de forma monogâmica, de forma de sujeição e de respeito, o casamento ele se torna uma fonte vazia, porque o casamento ele precisa ter a submissão. E é um sinal de obediência, como diz lá em Efésios capítulo 5, verso 21. A Bíblia fala no capítulo 5, verso 21, aleluia, glória a Deus. Só para que os irmãos compreendam, sujeitai-vos uns ao outro no temor de Deus. O casamento, ele precisa ter atitudes do homem em toda ação. Seja ela no diálogo. O que é um diálogo? É a conversa. Se eu errei com minha esposa, eu tenho que procurar com ela um diálogo. O diálogo representa uma amizade. O casamento ele é formado por uma amizade. Se eu não tenho essa amizade com minha esposa, eu não vou poder colocar ela na parede cobrando isso dela, porque não existe a minha atitude para com ela de um diálogo, de atitude. A atitude ela não simboliza só no estilo da ação,
mas na ação sacrificial. É eu demonstrar as qualidades verdadeiras de um esposo, de um marido, de um pai. Ou seja, no respeito, na comunhão aditiva, quando eu acordo, eu faço um café, eu faço um almoço, eu demonstro atitude sacrificial, tanto na parte física como na parte espiritual, intercedendo por ela, reconhecendo os defeitos dela, mas mais as suas qualidades, trazendo em si a observância do meu amor para com ela. Então, essa submissão é um sinal de obediência a Deus. É o que a palavra nos fala. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos para com o Senhor. Essa obediência da mulher, que eu já falei no primeiro vídeo, é a obediência também da mulher reconhecer o homem como sacerdócio da casa, como aquele que toma atitude, que toma provisão, que requer dela aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Então, o homem também ele precisa dessa atitude para com a esposa. Se o homem ele negligencia essas coisas básicas, acaba destruindo as bases sólidas de um casamento. Porque um casamento ele é feito de união de um para com o outro. Ou seja, a união de um para com o outro é formada na carne indissolúvel. Ou seja, na nossa vinculação, mostrando a minha intimidade para com minha esposa. E isso é eu para com ela e era para comigo. Então, o próximo passo está no verso 23 e 24, no versículo do capítulo 5 de Efésios, que fala sobre a submissão deve ser voluntária. A igreja mesmo, ela é submissa a Cristo. Ela voluntariamente aceitou como Salvador o Senhor, que muito a ama. Ou seja, Cristo impôs a obediência e ele afirmou: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, como está escrito em João capítulo 14, verso 15. Então, esse amor que é mandamento é um amor voluntário. A mulher, quando ela ama o homem, ela reconhece o seu sacerdócio, ela o respeita mais, ela passa a o admirar de uma forma extraordinária, não na forma de idolatria, mas na forma de respeito. Porque quanto mais a pessoa idolatra, ela não respeita. Eu conheço casamento que a mulher idolatra muito o homem, mas não respeita as autoridades que ele toma. Não respeita quando ele dá uma palavra, ela quer voltar atrás. Então a palavra dele não se torna uma palavra firme, não se torna uma palavra que tem poder, que tem peso. Muitas vezes a mulher ela age de forma de meninice. E a mulher, ela tem que saber se pôr no seu lugar. A mulher, ela tem que saber reconhecer aquilo que Deus o entregou. Não é colocando, porque muitos entendem que a Bíblia é machista, mas a Bíblia nunca foi machista. A Bíblia coloca aquilo que foi atribuído ao homem, e foi atribuído ao homem e à mulher, mas de formas diferentes, de formas que o casamento, ele é um só em duas pessoas. Então, nisso, a atitude do homem, ela se torna maior. Ou seja, quando, eu vou colocar aqui no sentido mais fácil, para que nós possamos compreender. Hoje em dia parece instintos essas coisas. Um homem que faz um café da manhã, um homem que faz um almoço, um homem que anda com a mulher de mãos dadas, que hoje em dia você não vê mais isso. Antigamente eu lembro, eu era novo nessa época, né? Ainda sou, graças a Deus, né? Mas eu lembro que na minha época de adolescente, quando você ia pedir uma jovem para namorar, você tinha que conversar com seu pai, com a sua mãe. E além disso, você tinha que ter horário para ir na casa do seu sogro. Ou seja, até 10 horas estava liberado, até as 9 horas, 21.
Ele liberava você ir lá visitar, sem aquela pegação que é hoje, era só um beijo ou um abraço, mas era mais conversa, e existia esse conhecimento, e isso partia de quem? Do homem, porque geralmente a mulher nunca ia pedir o homem em namoro, quem ia sempre era o homem que ia pedir, tanto o pai ou a mãe, e assim entrava em concordância, sentava na cadeira, olhava olho no olho, o que você quer com minha filha, quais são as suas atitudes para com ela, você sabe que ela é uma moça de família, você sabe que eu creio que você já deve conhecer ela um pouco mais, mas aqui está o pai dela para falar por ela, para assumir ela, porque enquanto ela estiver na minha casa ainda ela está submissa a mim. Então funciona dessa forma. Então hoje em dia homens assim estão extintos, homens que andam com a mulher de mão dada, por mais que a mulher talvez ela não se expressa na forma de se vestir, que tem homem que às vezes ele se separa da mulher porque a mulher não sabe se vestir. Porque a mulher não tem condições de estar preparando o cabelo todo mês ali para estar com ele. Aí ele acha que a mulher dele é a mais feia. Aí ele começa a olhar para a outra mulher e começa a sentir desejos carnais. Mas por que ele não investe na esposa? Então a atitude é isso, é investimento. A atitude é eu investir no meu casamento. Se eu quero que a minha esposa ela seja a mais linda do mundo, eu vou investir nela. Seja numa roupa, seja num calçado, seja no seu cabelo, seja em qualquer área, eu vou investir nela, porque o investimento ajuda o casamento a se prosperar. Eu creio que muitas pessoas têm essa visão, e eu conheço pessoas que eu converso, que eu tomo conselho, que o casamento ele parte também do homem, do investimento. O homem, se ele ama, e se ele ama a mulher, ele vai falar para a mulher: amor, eu gosto que você anda assim, eu gosto que você se veste assim. E isso não é você querer colocar ordem, isso é você mostrar à mulher a maneira que ela é mais elegante, a maneira que ela se veste melhor. Assim também parte da mulher algumas atitudes de falar com seu esposo aquilo que o agrada, para que os dois tenham essa unidade de comunhão. Então, eu não quero ser muito submisso a essa questão, porque tem 4 questões que eu preciso abordar, mas analisando esse princípio, que é um princípio muito importante, a submissão é inerente ao papel dado por Deus à mulher. E a mulher também tem essa parte de submeter, porque foi o próprio Deus que deu a ela. No casamento, a submissão é colocada à prova. O relacionamento conjugal é feliz quando existe submissão e serviço mútuo, que é o que eu acabei de falar. Quando não existe essa qualidade da mulher para com o homem, ela também acaba abrindo brecha para Satanás e para outras setas malignas, que o próprio Satanás ele causa a divisão de um relacionamento, a divisão de um casamento. Então, quando perde o sentido, a mulher sem preparar, ou seja, quando perde o sentido, a mulher sempre espera do homem. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa sempre espera e não age também para que as coisas venham amadurecer, tanto no novo casamento, ou se há 10 a 15 anos de comunhão entre ambas as partes, o casamento ele precisa ter essas bordas que alegram, que renovam, que traz alegria, que traz renovo, que traz aquele gozo que talvez outrora, no começo do namoro, existiu. E que muitas vezes vai morrendo ao longo do tempo, porque o próprio marido ou a própria esposa acaba deixando de fazer algumas coisinhas que aquele relacionamento ele estava vinculado de uma forma meticulosamente em virtude de progresso. Então, voltando aqui agora para o tópico 2, porque há muito o que falar e o tempo é pouco. Então, vamos aqui agora para o tópico 2. Vamos aqui agora para o tópico 2, o perdão. Olha bem que eu quero bater nessa tecla, por quê? Porque nenhum relacionamento sobreviverá sem a prática do perdão.
nenhum relacionamento sobreviverá sem a prática do perdão. O perdão também é um mandamento de Deus. Se minha esposa, ela falhou comigo, se a minha esposa, muitas vezes ela me criticou, ela gritou, ela falou coisas que automaticamente me ofendeu, eu não posso guardar aquele sentimento de magoação dentro do meu ser. Eu tenho que sentar com ela e tem que ter esse diálogo. De eu pedir perdão para ela ou ela pedir perdão para comigo. Porque quando há essa divisão, há uma quebra de aliança, há uma quebra de propósito. Há uma brecha muito grande que muitos casamentos às vezes não têm prosperado. Por quê? Porque um não quer perdoar o outro não quer perdoar o outro. Então vai gerando essa divisão. Aí um quer julgar o outro, um julga o outro julga o outro, e fica aquele julgamento um para com o outro, e esse casamento não prospera. Esse casamento não cresce. Esse casamento, ele não tem a virtude que diz lá em Provérbios capítulo 14, que eu vou ler agora. Então, esse casamento que há essa contenda, que ninguém perdoa ninguém, esse casamento é até ruim para um obreiro que é pregador, para um obreiro que é um palestrante, que é um pregador, um ministro da palavra de Deus, que é um dirigente de uma congregação. Esse casamento que há essa divisão de nenhum perdoar o outro quando o outro erra, esse casamento ele não cresce. É um casamento que ele vive, sabe como? Ele vive cheio, mas cheio, sabe de quê? De infatalidade. Cheio, sabe de quê? Cheio de... Como é a palavra, Senhor? Para que os irmãos possam compreender. É um casamento que vive cheio de desqualificação. É um casamento que ele não cresce, ele só incha. Ele só incha, porque só tem aparência. Porque só tem aparência, não existe perdão. É um julgando o outro, é um apontando o outro, é um falando do outro. E esse casamento, ele não vai prosperar nunca. Pode passar 2, 3, 4, 5 anos. Vai chegar uma hora que esse casamento vai acontecer. É esse princípio que eu acabei de falar que Deus odeia, que é a separação. É por isso que eu falo, eu sou a favor do casamento até a morte. Eu sou a favor do casamento. Eu conheço muitos casamentos que estão sendo quebrados, alianças que estão sendo quebradas. É isso. Olha bem, Provérbios capítulo 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. A mulher sábia, ela tem atitudes. A mulher sábia, ela é submissa. A mulher sábia, ela sabe controlar a situação no momento de ira, no momento de calúnia, no momento que vem ali o desejo da carne. A mulher sábia, ela sabe ter compromissos na hora de conversar com seu esposo. Hoje, muitos casamentos se tornou um legalismo. Por que um legalismo? Porque a mulher, ela tem uma obediência cega. A mulher, ela tem uma obediência de barganha para com o esposo. Ela só faz em recompensa ao seu esposo. Ela só faz esperando recompensa. E o papel da mulher é ser submissa, é respeitar as atitudes, é ter comunhão. A mesma coisa é o homem. O homem, ele tomou ali um egocentrismo tão grande que ele tomou também o antinomismo de quê? De relevatizar o individualismo. O homem se acha ser superior. O homem, porque ele está na qualidade. E não é isso. O homem, ele tem que saber se colocar. Ele tem que se portar como tal, como esposo, como obreiro, como pai, ele tem que saber lidar com a circunstância. Porque o homem, ele está na qualidade de ser um psicólogo da casa. O homem, ele está na qualidade de ser um pedreiro, um ajudante, um pintor, um construtor. O homem, ele faz as tarefas
entendeu? Ele cuida, ele zela, porque na hora do casamento, ele falou sim, na hora da dor, da doença. Então o homem ele tem que ter essas qualidades que ele se propôs a fazer. E quando o homem ele perde essa vincularidade no casamento, o casamento se torna uma divisão, como eu falei, ele se torna monótono, se torna um casamento inchado, um casamento onde só tem aparência, mas não tem vivência, ou seja, legalismo de uma parte e antinomismo da outra, um casamento assim ele não prospera, um casamento assim ele não cresce, um casamento assim ele não tem uma base que precisa ser estruturada. Olha bem que olha bem que nem todo casamento vive só de glória a Deus. O casamento precisa estar com os pés no chão, precisa estar, apoiado, precisa estar firmado na rocha que é Cristo. O casamento precisa estar em Deus, seguindo os parâmetros de Deus, seguindo a obediência de Deus. Quando o casamento ele perde essa cereja do bolo, ele perde as características fatais. Olha o que 1 Pedro, capítulo 3, verso 7 diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Marido, homem de Deus, mulher de Deus, não pode perder esse princípio bíblico, porque senão as orações não são recebidas diante do Senhor. Olha o que Provérbios capítulo 28, verso 13 fala. Porque isso é muito sério, essa união de unidade para um casamento, ela precisa fruir, ela precisa gerar, ela precisa crescer, ela precisa estar firmada com os pés no chão. Provérbios 28, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e abandona alcança misericórdia. A Bíblia, a RCF, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida, a revista corrigida, vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcança misericórdia. Nós, irmãos, mulheres, homens de Deus, se há alguma retaliação, senta, conversa, não espera para o outro dia, não espera as coisas agravar, não espera as coisas piorar. O perdão é de Deus, o perdão procede de um espírito reto, de um espírito de mansidão, um espírito de longanimidade, de domínio próprio, de saber que o meu cônjuge, ele também precisa entender aquilo que eu sinto nos meus momentos, nas minhas dificuldades. Vamos para o tópico 3. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia já logo de imediato, em Cantares, capítulo 4. Abra Cantares, você, meu irmão, Cantares de Salomão. É um dos livros muito gostoso que eu observo esse livro de uma forma maravilhosa. O elogio, olha o que tem acontecido no nosso meio. Os homens de hoje não têm dado valor à sua esposa. Assim também é a parte da mulher. A mulher, ela às vezes negligencia o elogio para com seu esposo. A união, muitas vezes, uma união que pode ser bênção, ela se torna maldição. Porque tem muitos elogiando lá fora. Elogia mais os da rua do que os de casa. Elogia mais a esposa ou outras amizades do que a sua própria mulher, e a sua mulher, ela tem precisado disso. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você que tem um esposo, elogie seu marido, passa a fazer isso a partir de hoje, se você não fazia.
Assim eu falo para você, homem de Deus, elogie sua esposa. Às vezes eu acordo de manhã aqui, claro que isso não é para me engrandecer, mas eu tenho que falar isso para vocês, porque isso fica entre eu e ela, fica entre quatro paredes, não precisa ninguém ver você elogiando. Mas às vezes eu chego para minha esposa e eu falo, amor, eu te amo. Isso é uma forma de eu elogiar ela saber que às vezes um dia eu não elogiei, mas no outro dia eu estou elogiando, ou às vezes constantemente eu estou fazendo isso. Isso vai da pessoa. Se você não tem esse papel de elogiar, talvez você pode pensar, meu Deus, eu não tenho esse papel de elogiar. Passa a partir de hoje, passa a ver as características de sua esposa. Às vezes os casamentos estão sendo destruídos, como eu falei. Você que não viu o vídeo é o primeiro vídeo, passa a ver, pesquise aí sobre 5 pilares de um casamento, passa a ver o primeiro vídeo e depois você vê o segundo, porque o primeiro o primeiro eu comentei ali algo profundo e o segundo eu estou cumprimentando. Claro que vai ter o terceiro também, mas Deus vai dar graça para mim capacitar para fazer o terceiro, mas aqui eu estou colocando algo prático. Então veja que quando começo a ver falha, não existe mais elogio. O que eu acabei de falar, meus irmãos, é muito interessante, porque às vezes o homem, ele passa a ver falha na mulher, tanta falha, que ele não consegue mais elogiar ela, porque ele não vê qualidade, ele só vê falhas, e as falhas tira a característica de um casamento, tira a característica de um casamento ou de uma união estável. Então o elogio procede de Deus, porque olha o que Salomão fala em forma expressiva. Salomão, ele elogia a sua esposa. Olha o que Salomão fala, Cantares de Salomão, capítulo 4. Verso 1, diz assim: eis que é formosa, meu amor, eis que é formosa os teus olhos, são como os das pombas entre as tuas traças. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o dos rebanhos das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como fio de escarlate, o teu falar é agradável à tua fronte. E qual um pedaço de romã entre os teus cabelos? Veja que o elogio procede de Deus. Salomão está exaltando a mulher dele. Claro que aqui o elogio dele não é da forma de hoje, que nós elogiamos. Nossa, minha esposa, você está linda, você está maravilhosa, você está elegante. Naquela forma, o elogio era assim. Veja que ele fala que os olhos dela, então, como os olhos de pomba. Os olhos de pomba é como os olhos rosa, com aquele branqueado brilhoso, os olhos da pomba, né? E ele fala que os dentes dela parecem dente de gazela, porque as gazelas são branqueadas, né? Então ali é uma demonstração de afeto, que ele o exalta, essa mulher, ele coloca lá em cima, ele traz ela para perto, ele mostra as qualidades dela, as virtudes. Assim ela também faz a mesma coisa. Ela fala: nossa, meu esposo, as suas pernas são como pernas de cabra. Ou seja, ela quer dizer, as suas pernas são como pernas lindas, pernas bonitas, cabeludas. Você entendeu? Isso é uma forma de exaltação. Isso é uma forma de você a elogiar, ou para com o outro. O elogio procede de Deus. O elogio no casamento é algo que Deus o colocou, não é porque eu estou falando, é porque procede de Deus. Olha bem o que ela fala: tu és formosa, meu amor, em ti não há mancha, vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano, olha deste cume de Amanã, desde o cume de Senir. Veja que o elogio procede. Aleluia, glória a Deus. Eu fico maravilhado quando a Bíblia relata fatos magníficos como esse que eu acabei de falar para você, meu irmão, minha irmã. Eu fico maravilhado. Então veja que eu não posso só ver falhas, tenho que observar mais as qualidades. Muitos homens não elogiam sua esposa e às vezes
trata melhor os de fora, né, os de fora de casa do que os de dentro de casa. Por isso que muitas vezes o casamento ele se torna uma união que tem sido quebrada por muitos. Muitos já está no terceiro casamento, né? E aí um coloca a culpa no outro. Ah, foi por causa dele, não deu certo. Ah, foi por causa dela que não deu certo. E não é isso. O casamento ele é uma união que não tem automaticamente, que não pode ser quebrada. Quem falou isso foi o próprio Deus. E nós lemos aqui, olha bem, que agora eu estou no 4, vamos para o 4. O que é o 4? O 4 é algo muito importante. O 4 vai falar da união. Como pode um marido casar e viver de um de lá e outro de cá, ou morar na casa da mãe? O tópico 4 é muito importante porque a Bíblia fala assim, ó. Olha o que a Bíblia fala. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e são ambos uma só carne. Quando houver casamento, o homem já não pode mais viver na casa da mãe. O homem ele tem que alugar uma casa, porque a partir daquele ato que Deus o construiu ali, a união de um para com o outro, existe ali um patrimônio já estabelecido. Então o homem tem que sair do lado da casa da mãe e agora arrumar uma casa e morar com sua esposa. Por isso que às vezes eu vejo também que nessa parte, muitos casamentos têm sido quebrados. Por quê? Porque o homem, ele mora na casa da mãe, a mulher mora na casa da mãe, e ali fica aquele distanciamento, não há aquela união, não tem como ter aquele conhecimento um para com o outro. Por quê? Porque um tá de lá e outro tá de cá. Aí fica um conversando pelo telefone, o outro conversando de lá e de cá, e não tem essa união. Foi o que eu entrei aqui no princípio básico, que quando o servo de Abraão foi buscar Rebeca para Isaac, ela, depois de dar o dote, porque naquela época tinha que dar o dote, né? Tinha que pagar a benção. Aí dava o dote, automaticamente a mulher saía ali do restrito do pai e da mãe e ia unir-se com o seu marido. Porque agora ela ia viver a união com o seu esposo. E depois de ter feito isso, assinava ali, sim, como José e Maria assinou a Ketubá, né? Assinava ali a certidão de casamento. Ou seja, a Ketubá era assinada e ali vivia o período até que o casamento não fosse consolidado. As duas partes não poderiam se ater na relação sexual, mas depois que as duas partes foram se dadas, e aí poderia se coabitar um com o outro. Então nessa coabitação vinham os filhos, que era a dignidade de um homem daquela época, porque quando a mulher não podia gerar, aí ficava muito difícil para o homem, porque o homem era obrigado a pegar outras mulheres, ou seja, outra serva da sua esposa. Por isso que quando o casamento ele se torna poligâmico, se torna um casamento vadio, se torna um casamento que é infrutífero. A Bíblia é clara a declarar isso a respeito de Elcana e Ana e Penina, que Penina ela não gerava. Então Ana tinha uma serva chamada Penina. Penina cede essa serva para seu esposo, para que ela possa gerar. Mas quando Penina gera, Penina acaba tendo 2 ou 3 filhos, a Bíblia vai nos dizer, então automaticamente cria em Ana um desgosto, ela quer pedir até a morte muitas vezes, até que ela consegue a dádiva de ter um filho, porque naquela época ter um filho era um bem maior para um homem. Então quando o homem tinha um filho, ele se sentia mais próspero, mais virtuoso, mais agradecido a Deus. Então, por mais que Elcana amava Penina, que era a mulher da sua adolescência, a mulher da sua mocidade, que foi a primeira, foi aquela que ele teve, ele não deixou de amar ela, pelo contrário, quando Ana teve filho, ele ficou com Ana, ele voltou a ter aquela comunhão de relacionamento. Por isso que o casamento ele não pode ser quebrado, o casamento ele é monogâmico, é de um homem e de uma mulher, não é de 2 homens e 2 mulheres, não é de um homem e 2 mulheres, não, o casamento ele é monogâmico, é um homem e uma mulher, as duas formam isso aqui, ó, essa entrelação, olha bem. Então, quando o homem casa, ele tem que ter a dignidade que ele casou, ele tem que procurar um lugar para ele e sua esposa. Porque se esse casamento ficar distante um do outro, esse casamento muitas vezes ele não prospera, ele não cresce. Porque vai ter muita retaliação, muita divisão, e o casamento que tem divisão, ele não cresce.
Agora vamos falar sobre fidelidade. Né? Eu queria falar aqui sobre adultério, porneia, mas eu acho que não vai dar, porque eu creio que o vídeo já está muito longo. Mas vamos falar sobre fidelidade. O que é uma fidelidade? O quinto ponto aqui de um casamento é a fidelidade. Se você perguntar para qualquer mulher, eu falo para você sem medo de errar, homem de Deus ou mulher de Deus, sem medo de errar, se você perguntar para qualquer mulher, o que a mulher odeia num homem? Ela vai dizer que é a infidelidade. Ela vai dizer que é a traição. Porque um homem que ele pega o celular para conversar com outras mulheres e ele não tem a característica de um caráter reto diante da circunstância, ele está em traição com sua mulher. Por mais que ele não tenha o ato conjugal, ele está em traição. Principalmente quando ele acha outra mulher mais linda, mais formosa, e ele gesticula, e ele exalta essas mulheres, mas a intenção que a Bíblia mesmo dá para esse tipo de situação é que ele quebra um princípio que está na própria palavra de Deus lá em Mateus. Se um homem olha para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, já adulterou em seu coração. Então, o princípio que o homem quebra de um casamento é quando ele falta com a infidelidade. Eu estava conversando com o meu pastor presidente, José Alves, e ele falou algo muito importante que eu peguei, que tem homens que viajam, não levam suas esposas, tem homens que viajam, vai aí para pregar fora, vai fazer palestra, passa 3, uma semana, um mês, não dá satisfação, não conversa, não manda um oi, não fala nada, não leva a esposa. O pior de tudo, sabe o que é? É não levar a esposa. Eu acho assim que se eu sou uma pessoa casada e eu dou palestra em outros ministérios, dentro do meu país ou fora do meu país, eu tenho que levar minha esposa. Deus me deu ela para andar comigo, ela faz parte da minha carne, aonde eu estou ela tem que estar comigo. A minha esposa é uma injunção carnal que o próprio Deus consentiu. Então, além dessa conjunção que Deus consentiu, o ajuntamento é isso aí, é eu ser equilibrado, é eu ser o quê? Gentil, carvalheiro, é eu mostrar a minha esposa, estar com ela e respeitá-la. O que eu vejo é que assim, muitos falam que por isso que eu vejo que o casamento ele tem entrado em destruição de adultério. Por quê? Porque o homem vai pregar fora, não leva a mulher. Aí a mulher fica em casa. Aí o homem vai pregar na vigília, a mulher fica em casa. O homem vai dar palestra, a mulher fica em casa. A mulher fica carente, ela fica sozinha, A mulher muitas vezes, como um vaso mais fraco, ela precisa de auxílio. E o auxílio só quem pode dar é o seu esposo. Quando a mulher ela não tem esse auxílio, ela fica independente. Então, na forma independente do modo de dizer que eu estou falando, é independente do esposo dela. Porque ela não tem com quem contar, ela não tem com quem se abrir. Então ela vai procurar alguém para se abrir. E aí ela dá brecha também para o inimigo. Por isso que muitos casamentos têm sido destruídos. Por quê? Porque o obreiro, ele muitas vezes ele tem deixado faltar. Não só obreiro, eu conheço homens aí que automaticamente viajam. Deixa a mulher em casa e acaba traindo ela, acaba trazendo destruição para o casamento. E quando você traz a traição, a falta de caráter, você não destrói só o casamento não, meu irmão. Você destrói aquilo que Deus construiu, aquilo que Hebreus está dizendo aqui, ó. Hebreus capítulo 13... Eu vou ler aqui porque é muito importante. Eu quero que você entenda o princípio de um casamento. Não pode, os casamentos estão sendo destruídos por falta de sabedoria, por falta de conhecimento da causa. Venerado seja entre todos o patrimônio, o leito sem mácula, mas Deus julgará os que se dão à prostituição e aos adúlteros. Veja que o casamento é uma aliança de Deus. E Deus julgará o adúltero. Esse julgamento é um julgamento separado. Todo aquele que adulterou, Deus vai julgar. Esse julgamento
é um julgamento separado. É um julgamento que o próprio Deus irá fazer. Olha bem, isso é muito importante, sabe por quê? Porque eu me sinto, às vezes, triste, meus irmãos, porque eu vejo que o casamento, ele tem tido no nosso meio, seja no nosso meio ou em qualquer área, o divórcio ele tem acontecido com frequência. Mas veja bem, evidentemente, o divórcio não é a solução para qualquer dificuldade em um relacionamento conjugal, já que há inúmeras possibilidades de buscar a reconstrução de um relacionamento, né? Então eu tenho que ter compreensão. Porque o divórcio, muitos não têm procurado a reconciliação. Muitos, por causa de uma briga, por causa de uma infatalidade, por causa de uma discussão, já quer procurar o divórcio. E o divórcio, meu irmão, não é a melhor saída. O divórcio acaba trazendo destruição no seu próprio lar. O divórcio não é a melhor saída, eu falo com conhecimento de causa, porque 1 Coríntios 7 vai dizer assim, ó: ora, quanto às coisas que me escreverdes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tenha o seu próprio marido. O marido cumpra para com a mulher as suas responsabilidades conjugais, a relação, a união, a presença, a atitude, o perdão, o elogio, papel de pai. Quando eu saio da casa dos meus pais, eu casei e saí da casa dos meus pais, e agora eu moro com minha esposa, eu respeito, eu a amo, eu a cuido. Então veja, e da mesma sorte a mulher para com seu marido, os dois estão juntos no mesmo âmbito, olha, estão fechados na mesma união. E quando não há essa união, aí entra o quê? Entra isso aqui que eu vou falar agora, que eu odeio isso e eu já falei, que é o adultério, que é a fornicação. O que é o sentido da fornicação? Em seu sentido mais restrito, fornicação denota a relação sexual voluntária entre uma pessoa solteira ou do sexo oposto. Neste sentido também existe a fornicação, uma pessoa casada para com uma pessoa solteira. Ou seja, o homem ou a mulher, quando ele quer agir de forma que quer trair, ele não traz só da forma de olhar, de cobiçar, mas ele traz da forma de fornicação, que é o quê? É o ato fora do casamento. Você entendeu? Isso é fornicação. Como 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, que está aqui, ó. Vou ler aqui, para a gente finalizar, porque senão vai ficar muito longo e eu não quero. Mas depois eu continuo a falar sobre isso, sobre adultério, fornicação, e aí eu vou entrar na cereja do bolo. Mas o irmão vai a juízo contra seu irmão, isto é, perante os infiéis. Ou seja, havia na igreja de Corinto uma infatalidade de desunião. E tem coisas que há perdão. Não há qualquer ato se não tiver perdão. É como eu falei, nenhum relacionamento sobreviverá sem a prática do perdão. Nenhum casamento sobreviverá se não tiver a prática do perdão. Então, no sentido mais amplo, para que você entenda, nesse sentido, os fornicadores, a palavra impuros, ou seja, porneia, são diferenciados dos adúlteros, ou morchoi, no grego, né? Vai dizer, no sentido mais amplo, porneia significa coabitação ilícita entre uma pessoa casada, né, e a outra, ou qualquer que seja o sexo. Nesse sentido, é usada de modo intercambiável como morqueia, né? Como em Mateus 5,32, onde Cristo diz que qualquer pessoa que se divorcia de sua esposa e não ser por motivo de porneia, faz com que ela se torne objeto de adultério. Claro que eu não vou aqui prolongar mais, eu quero finalizar, mas é isso aí, meu irmão. Então, o casamento, quando ele chega nesses pontos, você tem que colocar um ponto final. De que forma? Trazendo ele ao começo, ao princípio, quando você e ela o aceitaram. Porque foi assim que vocês promulgaram no casamento, quando um aceitou na morte, na doença, na dor.
E o casamento ele é formado disso. Se não tiver perdão, se não tiver a atitude do homem, se não tiver ao perdão, se não tiver o elogio, se não tiver essas atitudes que eu contribuí aqui para que o casamento cresça, se torna em 5 erros cruciais que têm acontecido para a destruição de um casamento. Assim, agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu glorifico a Ti pela oportunidade, pela graça de me dar esse entendimento, Pai. Abençoa esse casamento, abençoa essa união. Abençoa, Pai, os obreiros, pastores, líderes. Abençoa cada pai de família, abençoa cada homem, Pai. Abençoa o incrédulo, abençoa, Pai, aquele que é pai de família, aquele que casou, aquele que ama a sua esposa, Senhor. Pai, não desampara todo laço, toda armadilha que o Senhor jogue por terra, que o Senhor venha coabitar nesse casamento, venha fazer promulgar, crescer, que esse casamento venha ser frutífero para a glória de Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.